Fala rapaziada, esse vídeo hoje vai ser de como é o evento. Então são 2 dias, a galera já visitou o escritório e hoje vão acontecer algumas palestras, né? Tanto minha, do Guga, do Rodizão, brabo. Tô aqui também. Diretor de expansão, nosso diretor operacional, comercial, eu. Trouxemos um advogado também para falar sobre elisão fiscal, planejamento mais back-office da agência. Acompanhei, tem muito conteúdo brabo. Aqui a gente ajuda com método prático. Não é esse negócio de motivação e experiência, não. Aqui é prática com eficiência. Desfrutem do conhecimento que nós vamos passar, porque vai ser algo insano e que nenhuma agência passa. Tá? Hoje a gente está numa prateleira ali que ninguém bate. Então aproveitem, porque o que a gente vai passar aqui, nenhuma agência aplica. Isso vai fazer com que vocês acelerem a agência de vocês cada vez mais, do jeito mais rápido possível. Beleza? Então desfrutem desse evento. Bora, bora! Unless you take risks. No. Nelson Mandela said, there is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living. Salve, salve rapaziada, boa tarde, bora! Rapaz, casa cheia, hein? O próximo espaço tem que ser maior, irmão. Tá? E como foi o nosso começo? Eu não sei se vocês pegaram o vídeo. Essa foto aqui é minha foto favorita, porque foi um mês antes da gente abrir a Alfa. Eu e o Guga, a gente precisou trabalhar numa cozinha de uma padaria, auxiliar, então lavando louça, fritando hambúrguer. E a gente pegou todo o nosso know-how. Daí que veio a nossa expertise de trabalhar com restaurante, entender os processos internos, o que acontece em cada etapa, a gente tirou daqui, dessa experiência. Por isso que a Alfa hoje é nichada também. Só para restaurantes. Quando a gente começou, vou falar do zero mesmo. O que a gente fez, primeiramente, para ter nosso primeiro cliente? A gente ia em evento, food truck, então eu não tenho muito glamour, isso que eu posso falar para vocês. Na cara dura. A gente prospectou quase 200. Só de contatos salvos com um cliente no celular, eu tenho mais de 250. Desses 250, acho que 2 viraram clientes nessas abordagens. Um cara fez um contrato multimilionário com a gente, R$150, ele passando em 2 pagamentos e ele não pagou a segunda. Então foi R$75. Esse foi o primeiro contrato de todos. Não, assim, e outra? A gente fazia design, landing page, gestão de tráfego, atendimento, tudo, irmão, por R$150. Então no começo, rapaziada, a gente sabe como é que é. Por 75. Então, se vocês faturam entre 0 e 2 milhões por mês, a gente sabe como é que é. Tá? Porque a gente passou por toda essa etapa, a gente sabe exatamente o que fazer para pular para a próxima etapa. Sai do 0 para os 30, dos 30 para os 60, 60 para os 100, 100, 500, 500 milhões. Então, foi experiência prática. Tá? Então, esse foi o nosso comecinho na Alfa, foi ralado, foi sofrido, a gente não teve nada de mão beijada, diferente do que muita gente acha. E agora eu vou deixar o palco com o Guga aqui, que ele é um monstro de captação. E é isso, valeu! E também a nossa cultura, que hoje quem é o guardião dela, né, que ele sempre fala, inclusive, é o Atos, ele vai falar um pouco melhor sobre isso também quando ele subir aqui de novo. Que fica só uma introduçãozinha, mas ele vai voltar para cá. Hoje, como que funciona? Eu quero que vocês entendam isso até para facilitar a captação de vocês. Hoje a nossa estrutura, no padrão, a gente roda 80% para remarketing e 20% para clientes novos, basicamente para encher funil. Então, por que vocês devem receber muito anúncio da Alfa? Porque vocês viram um anúncio e vocês começaram a receber ele literalmente toda hora. Até porque hoje, se a gente for puxar 80%, vai dar mais ou menos 400 mil de investimento. E uma boa parte é repassada, inclusive, para vocês, infelizmente. E muita gente vê nosso anúncio, acaba que não tem jeito. Dentro da média individual dele, ele já leva o valor de R$1.000. Quando ele bate 100%, ele leva 2.280. E a cada 10% a mais que ele entrega, ele leva 202,50. Então a gente realmente faz isso. Tem os vendedores aí, para quem quiser confirmar também, eles vão falar isso para vocês. E o que isso entrega? A gente faz com que todos os meses eles queiram vender mais. Por quê? Porque todo mês ele vai ganhar mais e se ele bater 100% da meta dele, ele sai, por exemplo, do nível 1 para o nível 2. Então todo final de mês eu tenho uma reunião com a galera e falo, beleza, você bateu a sua meta, você bateu seu 100%.
Você quer subir no seu PDI? Você quer passar do nível 1 para o nível 2? Quer? Então beleza. Passou, vai ganhar mais, vai ter mais funcionamento, mas a cobrança em cima dele também vai ser maior. E por que vocês podem estar pensando, pô, vocês pagam muito bem pro closer, 6 mil pro cara que tá chegando? Porque a gente quer pegar a gente boa. A gente não quer pegar um cara sem experiência de mercado, tem que treinar ele do zero, porque isso muitas vezes vai custar mais para vocês, posso garantir isso, do que pagar esses 6 mil aí pro cara que vai entregar muito. Então, até como a gente colocou aqui, ó, o OTE, principalmente nesse modelo que a gente tem hoje, ele possibilita pessoas melhores na equipe e também mais previsibilidade, porque a gente coloca uma meta em cima de cada um. E a nossa meta comercial hoje do mês é basicamente uma somatória de todos os nossos vendedores que a gente tem hoje dentro da Alpha. O seu guru favorito, quando ele não posta nada, pode saber que o dia dele foi uma merda. E eu tava postando aquele dia porque o meu dia tinha sido uma merda. E eu tava falando assim, o meu dia foi uma merda, não vendi nada, que não sei o que, papapá, tomei 2 journey. E aí eu tô falando aqui pra você. Bom, vocês vão entender como é que chega nisso. Conflito. Tu apresenta um problema. Se o empreendedor vai vindo pra minha vida, eu vou entendendo que altos e baixos são normal. Eu não vou parar por conta de um probleminha, porque todo mundo tem um problema. Mano, o empreendedor, eu não tô falando do cara do digital, que você tem que mostrar pra ele que você é rico o tempo inteiro. Tô falando do empresário, o cara que tem 5 clínicas. Esse cara olha pra você falar isso, e ele fala, esse cara é de verdade. E a economia real que é comprar de gente do digital que é real. Rapaziada, a noite tá caindo aqui, o dia tá bonito hoje, viu? Não tá? Rapaz. Então, eu e o Guga abrimos aqui a imersão, contamos um pouco do que foi o começo da Alpha, que foi ralado, foi sofrido, pra dar uma... contextualizar a Alpha pra galera, né, que não foi nada de mão beijada. Logo em seguida, eu deixei o Guga sozinho, pra ele apresentar um pouco do nosso modelo de comissão pro comercial, nossa mentalidade, o que a gente faz pra ter esse time sangue no olho, que é uma loucura de venda. Lá, sábado, agora, tinha gente lá fazendo call, já no começo de mês, pra buscar meta. E o Rodrigo, grande Rod, entregou uma aula sobre orgânico, incluindo prompt, roteiros, o que preparar para você conseguir postar mais de 100 Reels por mês. Só ele, tá? Sozinho. E vender muito contrato aí, sem gastar R$1 com tráfego pago. É muito importante também a gente ter o orgânico bem preparado. E em seguida, a moto. Em seguida vai entrar o Chocolate, Pedro Dias, nosso CEO, diretor operacional. O cara é uma máquina. Vocês vão ver, se a galera botar os slides dele aqui, é gráfico pra cá, pra lá, é dado que, mano, sua cabeça vai dar uma travada. Porque ele é o cara de dados, ele é foda. A galera tá aqui num coffee breakzinho, parando pra comer, trocar ideia, pra também não ficar aquele evento massivo, né, maçante. E depois do coffee break é o Pedro. Acompanha aí, eu vou atualizando vocês. Tamo junto! Principalmente as pessoas, porque elas fornecem mão de obra. O business de agência são pessoas, nós somos prestadores de serviço, então nós entregamos mão de obra qualificada para os nossos clientes. Então, por exemplo, quando a gente vai construir todo um processo de construção para uma pessoa, ele começa com quem? Que são os nossos fornecedores. Às vezes não está tendo tanta clareza, e isso aqui é muito importante, tá? Isso é um exemplo que a gente tem lá, foi construído pelo nosso time, um exemplo de tempo de edição dos nossos criadores. E vocês percebem que a gente tem 2 pontos centrais aqui, que é o limite superior de controle e o limite inferior de controle. O que ele nos mostra, basicamente? Ele nos mostra que aqui, se a gente tem uma criação que ela dura 5 minutos, é uma criação que não nos entrega qualidade. Nos apresentando, né? Eu me chamo Eduardo Guimarães, eu sou o CEO da Araújo Guimarães e Peneja, firma de advogados. Sou especialista em direito empresarial com foco em direito societário. Atuo aí há mais de 16 anos na advocacia, principalmente advocacia para empresas. E o que eu gosto... Imagine a seguinte situação. Vocês não têm essas regras bem determinadas, como acontece na maioria dos contratos sociais. Um sócio, por alguma razão, no decorrer dos anos, ele decide sair. Será que esse sócio ele tem participação importante na parte operacional da agência de vocês? Eu conheci a Alpha por muito tempo, eu conheci os meninos, já era amigo dos meninos. E aí o Adson me chamou para um almoço e falou assim, mano, tô pensando em franquear. Aí eu falei, tá porra, mano, como é que vai funcionar isso? Me bota perto, porque eu sei como é que funciona. E aí ele, não, dia 31 eu te chamo e a gente vai trocar uma ideia. Beleza. Dia 31 a gente trocou uma ideia, só que ele botou uma proposta na mesa para mim levar para dentro da Alpha. A minha história para estar aqui hoje como sócio do diretor de expansão foi essa. Beleza? Vou trazer alguns pontos de erros que algumas empresas tiveram para vocês entenderem melhor onde que eu quero chegar. Existe um sistema de NRR. A gente separa o nosso time em squads. E olha que da hora.
Os squads são distribuídos em Série A, Série B, hoje tem a Série C já, né? Acho que tem já. Sei depois eu pego o chocolate. Por que eu fiz isso aqui, rapaziada? Distribuir entre Série A e Série B. Porque eu percebi que se eu bonificasse sempre os melhores a cada mês, todo mundo, a bonificação fica pouca. Então, pro cara receber a bonificação de vencimento, de merecimento do mês, ele só ganha de ganhar na Série A. Quem tem motor de barra de mim? Meus amigos. Galera que tem. Faço motor de goma, o homem também tem. Se esse modelo vocês não vão crescer, então, rapaziada, esquece. Tem uma ideia mais eficiente de comercial. Hoje ele só fez uma introdução, tá? E eu conto com vocês. Fechou? Rapaziada, muito obrigado. Boa noite. Fiquem aí com a encerração do Vitória. Valeu! Boa noite, turma. Finalizei aqui a minha entrega de conteúdo. Antes de mim veio o Samuca falando de expansão. Aí eu introduzi temas sobre equity, como gerar equity, cultura, eficiência. Então tentei incomodar a galera com isso. Amanhã tem mais, vai ser foda, muito conteúdo técnico que a gente apresenta. Realmente aqui é imersão, não é pra galera curtir, não, beleza, troca o network, mas aqui é pra galera aprender como que a gente faz pra gerar eficiência e como que a gente faz na prática, né? Então é isso, rapaziada, fica aí na sequência do vídeo. Valeu, tamo junto. Salve, tropa! Segundo dia de evento aqui, vou começar abrindo, palestrando, falar um pouco hoje sobre partnership, a teoria dos canhões. Eu gosto muito, que inclusive é um dos nossos grandes diferenciais lá dentro da Alpha e é um tema essencial pra gente escalar e eu vou transbordar esse conhecimento aqui pra galera. Logo em seguida, nosso queridíssimo Chocolate, diretor operacional, e depois o Guga finalizando com a estruturação comercial aí da tropa. E depois de tarde a gente vai ter um Q&A com os sócios, então vai ser uma oportunidade da galera trocar ideia diretamente com a gente, tirando dúvidas e pra gente tentar resolver o gargalo da operação de cada um deles. E é isso, acompanha aí, bora pra cima, fui! Salve de palmas pro CEO da assessoria Alpha. Bora! Galera ali, Luizão da SEB já sabe como funciona, participaram da Blood One. Costumo dizer que esse sistema que a gente tem lá dentro da Alpha é o nosso grande diferencial. Por quê? É uma vantagem é desleal o que a gente faz. É como se a gente entrasse num ringue do UFC, de boxe, com 5 pessoas. E o nosso adversário tem 1 pessoa. A gente vai amassar esse cara, pô. E se vocês perceberem, funciona assim na Alpha. Samuca, eu, Chocolate, Vitor, Guga. Que o canhão engasga. Porque tem muita munição a ser disparada. Muita gente pra gerenciar, muito processo. Não tem como um canhão virar uma metralhadora, porra. Ele engasga, ele quebra. E você só cresce o teu poder de fogo enfileirando canhões ao seu lado. Que é o que a gente faz na Alpha. É muito claro ver isso na Alpha. Tá? Então, hoje, eu quero fazer essa provocação com vocês, para vocês entenderem que é necessário ter canhões na empresa. Pessoas boas. Então, muito obrigado, viu, galera, pela atenção de vocês. Tamo junto, valeu! Um livro de história, porque ele criou uma metodologia foda, que é o Fordismo, que é baseada nesses 4 aspectos principais: linha de montagem, padronização, produção em massa e trabalho especializado. Quem já foi dar um ano comigo, é o que eu sempre falo, cara, você precisa ter pessoas executando tarefas simples, direcionais, e cada um fazendo o que precisa ser feito. Porque a maioria de vocês aqui tem uma mania, e eu não julgo vocês porque a gente fez isso também, de colocar gestor de tráfego para fazer tudo. Gestor de tráfego tá ali de CS, ele tá de editor de vídeo, tem uns que colocam o cara até para editar vídeo, aí coloca o cara para falar com o cliente, coloca para resolver problema, ele tá rindo que ele faz isso. Todo mundo bota o cara para trabalhar, o cara entra de gestor. É igual a galera briga em mercado, o cara entra pra estoquista, do nada tá no caixa, tá embalando fruta, e aí vira uma loucura. E qual que é o aspecto principal que esse cara implementou? Vocês não precisam reinventar a roda, vocês precisam fazer basicamente o que esse cara fez. Porque se vocês querem escalar, produção em massa, vocês precisam ter padrões muito concretos, processos muito concretos. A gente está passando por um processo de contratação de 40 pessoas para o nosso time. Se nós não tivermos padrões concretos, nós iremos falhar. Pensem em colocar hoje 40 pessoas dentro da operação de vocês. Vai bagunçar ou não vai? Escarcel, que até você entender todo mundo,
daqui a pouco você não sabe quem é quem. Então, se você não tiver processos bem definidos de padrão, vocês não conseguem chegar ao momento de escalar para 1 milhão, 1,5 milhão. Mas eles conseguem trabalhar com muitos clientes. O meu gestor, por exemplo, hoje ele atende 40 contas. O meu account atende 40 contas. E esse time que vocês estão vendo aqui, ele atende 80 clientes. Basicamente, ele nos traz, eles nos custos, vou fazer o contrário, menos que 15% do que eles me entregam de resultado de faturamento. Ou seja, se eles me entregam, vou dar um exemplo fictício, 100 mil reais de faturamento, eles estão nos custando 15. Hoje, se vocês vão fazer um cálculo de custo da operação de vocês, só do time operacional, esse valor eu tenho certeza que vai estar em torno de 20%. Podem fazer isso, se vocês quiserem pegar a caneta. Isso é uma atividade que eu sempre faço com a galera que foi da UAM. Fiz com o Thiagão, fiz com a galera da Cerberus, eu sempre perguntei: quanto que o time operacional de vocês custa hoje? Normalmente a resposta é sempre 19%, tem uma galera que tira 25%. Porque começa a criar um processo de bonificação de gestor muito agressivo no início. E aí começa a pagar o gestor por conta. Só que você fazendo isso, você não pensa a longo prazo. Porque a longo prazo você vai ter um account, que é uma pessoa mais importante do que um gestor. Você vai ter um coordenador, que é uma pessoa mais importante do próprio account. Passar um insight aqui que eu acho que é um dos mais importantes, que inclusive o Pedro abordou, o Chocolate abordou, na speech dele, na fala dele, né? Ele comentou como que a gente faz a organização de agenda da tropa. Por quê? Eu tenho certeza absoluta que você não sabe o que o seu gestor de tráfego faz quinta-feira às 10h25 da manhã. Você não sabe, irmão, e provavelmente ele não faz porra nenhuma. Então, o que você tem que fazer com a tua galera? Faz uma reunião de one-on-one, um de frente pro outro, e fala: bora, irmão, o que você faz? Das 8 às 8h30, das 8h30 às 9, 9, 9h30, 9h30 às 10, 10, 10h30, 10h30 às 11. Busca saber o que ele faz em cada janela de tempo do dia dele, de segunda a sexta. Eu te garanto, irmão, que o teu time não chega na quarta-feira. Galera, a partir de quarta-feira já começa a coçar o saco. Fica com um tempo muito ocioso. Por quê? Falta de processo, padronização, que a gente também comentou muito aqui, principalmente porque agora a gente tá franqueando. Então tem que ter tudo muito bem padronizado. É isso, segue aí, tropa. Valeu! Então, se você quer vender mais, você precisa aparecer mais vezes. Então, rapaziada, vou passar para vocês hoje tudo do nosso comercial. Ontem vocês viram que eu fiz realmente um conteúdo mais introdutório, até o Atos e o Pedro ficaram me zoando por conta disso. Eu falei por exatamente 8 minutos. Mas hoje eu vou ficar mais de 1 hora aqui também. 25 já. Como no mês passado a gente aumentou o ticket médio, a gente ia precisar de 19 nesse ticket, coisa assim, a gente fechou 17, quase batemos a meta da receita. Então, a gente tem essa parada de bater a meta através da receita ou através da quantidade de clientes, porque com menos clientes a gente pode bater a mesma receita. SDR, Closer, Sales Ops e também Sales Enablement. O que cada um faz exatamente? O SDR é responsável por tratar o lead e colocar esse lead em uma chamada, fazer todo o processo de qualificação, inclusive o processo de qualificação que a gente faz hoje é o Bunch. Alguém aqui não conhece o Bunch? E aí, quando o SDR qualifica esse lead, a taxa de conversão dele em call normalmente vai ser muito maior. Por quê? Porque você não faz call com todo mundo. Você faz call com quem tem condição de te pagar, principalmente também quer investir nesse momento. Porque, por exemplo, hoje se o seu comercial faz 10 reuniões por dia, a agenda já está cheia. Vamos colocar de um closer, 10 reuniões por dia é basicamente o máximo que consegue fazer. Não faz sentido você encaixar muitas reuniões para ele de clientes que querem fechar daqui a 1 ano. Porque, pô, tu está correndo atrás da meta desse mês, né? Daqui a 1 ano. Então, o ideal é que você prolongue esse tempo de negociação com esse cara de 1 ano. E quem quer fechar de maneira mais urgente, pô, já faz chamada no mesmo dia, já fecha esse contrato também. O closer é o básico, né? O cara que ele vai entrar na chamada. Hoje os nossos closers, eles têm muito uma pegada consultiva. Que assim, eles não são vendedores de fato. Porque você não quer entender, por exemplo, se o cara quer comprar um iPhone ou um MacBook. Você não fala pra ele, o que você quer? iPhone ou MacBook? Você entende pra onde ele vai utilizar. Então, pô, ele vai usar pra ligação? Ele vai usar mais para quê? Para Meet? Meet não é bom pelo celular, é melhor pelo computador. Então, com essas informações, você vai pegando exatamente o que o seu cliente precisa e mostrando para ele o que o seu produto, qual o seu produto vai atender melhor. Então, é mais ou menos assim que a gente faz. Hoje a gente tem mais de 3 planos, né, fechados, e aí durante a chamada a gente mostra para ele qual seria melhor para ele. Então não necessariamente é o que a gente quer vender, mas sim qual ele precisa. E a gente deixa isso muito claro durante toda a jornada. Até o nome da nossa chamada é consultoria. Então não é um local de venda, a gente sempre deixa isso muito claro. Se ele quiser sair sem comprar, pelo menos ele aprendeu alguma coisa. Hoje é assim que a gente faz. Quem acompanha mais a gente de perto também sabe que a gente sempre fala sobre isso, porque é muito importante. Mesmo que o cara não compre de você, às vezes ele vai fazer uma indicação porque você agregou valor. Tem diversos fatores que ajudam essa pegada de consultoria. Sales Ops, alguém não sabe o que é? Porque o Sales Ops, ele vai alimentar o Sales Enablement, que é o cara que ele é focado em treinamento. Então, por exemplo,
Hoje o seu funil está defasado. De 100 leads, você só consegue marcar 10 reuniões. Isso é um erro, 10%. A não ser que sejam reuniões hiperqualificadas e que todo mundo fecha, sua taxa por etapa ele dá bem baixa. Então o Sales Ops, ele sinaliza isso para o Sales Enablement, que é o cara que vai focar em fazer o treinamento. Então nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o SDR e entender os motivos que isso de fato não está acontecendo. Por que você não marca, por exemplo, 30% de lead para reunião marcada? Por que não é 30%? Por que é 10%? Ele vai puxar isso e aí já vai fazer o treinamento em cima disso também para você ter cada vez métricas melhores. Onde que a gente faz de fato a passagem de bastão, só vou botar um aqui de novo, ó, do SDR para o Closer. Qual é o momento que a gente faz a passagem de bastão? Já que é uma função dividida, igual o Pedro falou, o famoso chocolate falou hoje cedo, a gente acredita muito no modelo Fordismo, que é dividir, exatamente o que cada um faz. Então hoje é exatamente assim que a gente faz a passagem de bastão, o SDR, só recapitulando para vocês. Ele vai marcar a reunião, fazer toda a parte de qualificação, confirmar, também tem um processo em cima disso, para você não tomar muito no show, e o Closer entra no processo da call e também de follow e fechamento, e vamos colocar ali o iniciozinho do onboarding para esses clientes. Busca sempre insight, quando tem um tempo livre, eu sempre dou uma moralzinha. É difícil porque, inclusive, reclamaram ontem com o Vitoca. Pô, o Atos passou reto, não sei o quê. Porque, rapaziada, me perdoa, se eu falar com todo mundo, não dá tempo de fazer um evento. Dar atenção pra todo mundo é foda. Eu sempre tento fazer isso. Por isso que às vezes eu me fecho um pouquinho ali pra também não ficar atrapalhando o evento. Se eu parar pra falar com todo mundo, aí fodeu, mano. Mas quando tem um tempinho aqui pra gente tirar uma foto, trocar uma ideia, a gente arrocha. Mostra lá como é que tá o chocolate. Não, olha o chocolate ali, mano. Olha. Tá perdido no meio da multidão ali. Porque ali a galera junta em cima de você e quer muita ideia, muito insight e tudo mais. Aí se abrir demais acaba tirando a didática do evento, né? Mas é isso aí, a gente vai do jeito que dá, tamo junto e bora. Tá, aí rapaziada, eu vou fazer igual eu faço na Alpha, tá? A gente abre, se vocês quiserem também saber como foi o começo, só perguntar, a gente vai abrir tudo. A gente tem um cara que conduz o Q&A. Não dá pra ser quem tá no palco, senão a gente tem que focar em responder vocês. Então levantem a mão, o Vitoca vai selecionar a ordem. Então, Luiz fala, depois o Fernando fala, sacou? E aí a gente vai seguir. E é isso. Fechou? Pra não bagunçar. Então já tem o primeiro ali. Pode arrochar. A minha pergunta foi, até que a gente estava conversando no elevador, a respeito do seguinte. Qual a diferença de ter um time home office e um time presencial, né? Que o meu time hoje ele é home office e eu sei que provavelmente deve ser questão de cultura e questão também de estar mais próximo. Eu queria entender e também o custo disso, como que seria esse custo de ter um time presencial. O custo, você vai ter um custo, obviamente, com estrutura, luz, condomínio, aluguel, mesa, cadeira e tudo mais. Isso é o de menos, é um investimento que vale a pena pelo retorno que gera. Então, por exemplo, eu sei exatamente o que o meu gestor de tráfego ou o que meu coordenador faz das 8, 8h30, 8h30 às 9, 9, 9h30. É tudo muito processado, obviamente também com a ajuda do Pedro. Ele estruturou isso tudo muito bem feito e eu duvido que você consegue fazer isso no home office. Muito difícil, pô. E um questionamento que um dia me fizeram, que, porra, achei massa que o cara falou, mano. Mano, com toda a tecnologia que a gente tem hoje no mundo, com inteligência artificial, tu cuidaria do teu filho via home office, tipo EAD, via Zoom? Porque, teoricamente, você consegue fazer tudo, consegue conversar com ele, consegue ensinar ele, só que você não tem aquilo que é o contato, cultura, que é isso que a gente prega com a empresa. É a mesma coisa, irmão. Não dá pra criar um filho home office. A empresa é a mesma coisa, tem que passar o teu feeling pra galera. Show. Na trajetória de vocês, qual foi a ação, o processo que deu maior retorno? E vocês destrinchar o processo aqui comigo, com a gente, no caso. Uma ação que deu maior retorno, foi desproporcional. Como se fosse maior ROI. Eu fiz isso e, pô... Mano, investi 250 mil no mês. Querendo ou não, investimento em anúncio, pô, não tem muito pra onde correr. É porque ROI, né, ciência da palavra, sempre vai cair pra alguma coisa de venda, né? O partnership foi uma decisão que deu muito ROI, TCV foi uma decisão que deu muito ROI, investir muito foi uma decisão que deu muito ROI, ter estrutura presencial foi uma decisão que deu muito ROI. São várias coisas. Bem que a tua pergunta foi um pouquinho ampla, sacou? Então, a nível de processo. Um processo que tu adicionou, ou então tu retirou. Os sprints. Os sprints foi uma otimização que a gente fez que foi virada de chave. Porque fica tudo muito bem organizado e encaixado. Eu sei o que deveria acontecer exatamente em cada semana. Eles
análise que vocês fazem? Vocês veem muito resultado? É pra Blood. Isso foi pra Blood, mas deu bom. Mas deu tem bom. os outros também, né? Da Alpha, não? Pô, mano, o Thiago Fint curtiu, mano. Teve aquele lá, o estilo do Ruid. Do Ruid, do Ruid também. Então, Isso é brand. legal, quero ser uma imagem. Falar exatamente isso, que mais branding do que investimento. Pra galera ver. Esse criativo conectou a gente com a Cacto. A gente vai palestrar lá dia 20. Foi, o Thiago Fint curtiu, o Rui viu também, porque a gente ficou sabendo. Então foi bem legal. Só minha dúvida é quanto à questão da transição do MRR para o TCV. Qual foi o ajuste de argumentação de venda que vocês fizeram para conseguir vender de forma mais fácil o TCV, né? Porque a gente vê que no TCV acaba sendo um valor maior e pode assustar os clientes, né? Queria entender assim, qual foi o ajuste na proposta comercial que foi feito para vocês continuarem vendendo bem ali no TCV. A grande diferença de você vender o TCV ou MRR é porque o cara ele vai precisar confiar no teu projeto. Se ele não confiar no teu projeto, que o teu projeto vai agregar valor, vai fazer diferença no negócio dele, ele não vai fechar, independente se é MRR ou não. Geralmente quando o cara não fecha no MRR, ele não vai fechar no TCV, porque não viu valor em você. É obrigação do vendedor, do closer, do processo em si, vocês montarem um projeto com início, meio e fim, que agregue valor, que vale a pena para esse cara. Porque o grande ponto aqui não é, é caro, não é o quanto de retorno esse projeto vai gerar para o cliente em relação ao investimento dele. E é muito mais palpável você vender um TCV do que MRR, porque você tem um projeto. Não é uma assinatura. Ele sabe o que vai acontecer em cada dia do projeto, em cada semana do projeto. Na MRR não, na MRR, irmão, paga aí que eu trabalho. O cara não tem clareza do que vai acontecer. No TCV, que é um projeto, ele sabe exatamente o que vai acontecer de semana a semana. Inclusive a venda fica mais fácil, por poder parcelar o projeto. Atos, minha pergunta é para você. Como que é a sua rotina como CEO hoje da Alpha, segunda a sexta? Qual que é o seu propósito em relação a isso? Eu tiro cerca de 30% do meu tempo para estudar. Eu estudo de manhã, no almoço e de noite. Estou treinando bastante por causa do Ironman. Eu treino umas 2 horas por dia e no sábado mais umas 3, 4 horas, 14 horas por semana. E fora isso, eu sempre busco desenvolver os meus líderes e melhorar a eficiência da empresa com relação à última linha da DRE, porque é minha função sempre ficar olhando isso junto com o meu CFO. Então, o cara que eu mais converso hoje na Alpha, querendo ou não, é o meu CFO. Às vezes vocês podem ver documentos de CEOs, que eles são os próprios CFOs, os caras olham toda hora pra DRE e tudo mais, porque é a função desse cara, que é líder, né? Querendo ou não, a empresa tá aqui pra pôr os donos ricos. Essa é a grande visão. E a minha responsabilidade é fornecer esse resultado pros acionistas, que hoje somos 6. Então eu boto esses caras até acima de mim. Beleza, eu posso sentar na cadeira 01 da empresa, mas existem os acionistas acima de mim, porque eles esperam o rendimento da empresa. E eu sou esse cara responsável. Então eu preciso desenvolver as pessoas, construir um PDI para cada executivo. Eu preciso garantir que todos estão na sua área de potência. Eu toda hora tô questionando eles a todo momento. Irmão, será que você nessa área não ia se dar bem? Nessa parte de receita, comercial, enfim. Não só os executivos da primeira linha, tá? Google, Chocola, CFO, mas a galera tem a pulseira preta. É isso, mais estruturação de pessoas, desenvolvimento, treinamento e eficiência na DRE. Rapaziada, encerramos aqui o Q&A, foi a última programação desses 2 dias de imersão, então a galera curtiu. É um pouco mais exclusivo aqui, só realmente pra galera que fechou com a gente um acompanhamento mais de perto, pra gente conseguir ser mais incisivo na atuação. Sentei eu, o Guga e o Chocola aqui nas cadeiras, pra gente conseguir ajudar a galera de uma forma mais específica, e é isso. Agora, a partir de hoje, a galera começa com acompanhamento particular, individual e personalizado durante 6 meses, e eu tenho certeza que eles vão faturar absurdos. Espero que vocês também tenham conquistado conhecimento, insights dentro desse vídeo. Like, comenta e deixa suas perguntas aí no comentário que eu vou responder sempre o que vocês quiserem no próximo vídeo, fechou? Valeu, fui!